congregando com os irmãos, gostaria rapidamente de ler convosco um texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 21, versículo de número 17. Amém? Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 17. O evangelista nos escreve o seguinte: disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Em outras versões diz: tu me amas? Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhes: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu gostaria de rapidamente explicar aos irmãos o contexto do versículo que foi lido nesta noite. Isso nada mais é do que o encontro do nosso Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição e após a queda do Pedro, Simão Pedro. Perceba que a personalidade de Pedro é algo muito marcante nos evangelhos. Pedro era aquele homem explosivo, era aquele homem que não media muitas vezes as suas palavras antes de falar, ou os seus atos antes de praticá-los. E eu poderia trazer como exemplo o momento em que Jesus é Pedro, em que Jesus é preso. Simão Pedro arranca da sua cintura uma espada e decepa a orelha de um dos que estavam ali para prender Jesus. E eu arrisco dizer que o objetivo dele não era arrancar apenas a orelha. Ele age de forma não prudente, de forma exagerada e de forma que não mediu as consequências ou não contou com o poder de Jesus. É tanto que ele disse: Pedro, você está aqui tentando me proteger, mas se eu quisesse, eu rogaria ao Pai para mandar aqui 12 legiões de anjos para me salvar. Jesus estava dizendo que ele não precisava daquilo. E eu tenho algo para falar nesta noite aos irmãos, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta e cada um reflita sobre esta pergunta que eu vou lhe fazer. Quem é o seu Senhor? Quem é que dita as suas ações? Quem é o seu Senhor? E a segunda pergunta é se você realmente ama o seu Senhor, porque é natural de, após a pessoa ouvir isso, a pessoa achar que o seu Senhor realmente é Jesus, né? É natural, mas eu quero te perguntar se você ama o seu Senhor, porque Pedro achava que amava, e a gente vai descobrir se ele amava ou não, pelo menos até este momento. Em uma situação anterior, o próprio Jesus estava dizendo aos seus discípulos que seria entregue nas mãos dos homens para morrer, e Pedro saiu na dianteira e disse: Senhor, se for preciso, eu morro com o Senhor. Tanto eu vou tentar impedir que matem o Senhor, quanto eu estou disposto a morrer contigo se for preciso. E Jesus, conhecendo muito bem Pedro, disse: Pedro, em verdade te digo que antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Perceba que Pedro estava com o ego inflado. Ele disse inclusive que amava a Jesus mais do que todos os outros. Ele disse: Jesus, os outros discípulos aqui, os outros 12, nenhum te ama mais do que eu. Pedro achava que o seu Senhor era realmente Jesus e que o amava. E Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Eu creio que Pedro até duvidou disso, porque ele relutou em acreditar nesta verdade. E chega este momento que Jesus está preso e Pedro vai seguindo os soldados que levavam Jesus, seguindo em uma distância segura para que não fosse preso também. O texto deixa claro isso. E Jesus está ali no pátio, perto de onde Jesus está preso, e alguém chega e diz: este homem é um deles. Ele diz: não, não sou. Chega uma segunda pessoa e diz: você é um deles porque você fala como eles. E ele mais uma vez nega. Chega outra pessoa pela terceira vez e diz: eu sei que tu é um deles. E ele nega mais uma vez. E perceba que é o mesmo homem que havia dito que morreria com Jesus se fosse necessário. E quando ele nega a terceira vez, o olhar de Pedro se cruza com o olhar de Jesus. E tente reviver neste momento
essa cena. Perceba que a gente muitas vezes fica escandalizado por saber que Pedro negou Jesus. Mas quantas vezes eu e você também não negamos? Quantas vezes você não negou o Evangelho a alguém? Quantas vezes você não deixou de falar de Jesus para um amigo seu, um colega de trabalho ou até mesmo um familiar? Perceba que você não é melhor do que Pedro. Eu não sou melhor do que Pedro. Mas eu ainda tenho uma boa notícia para você um pouco mais à frente. Perceba que depois desse acontecimento, que o olhar de Pedro se cruza com o olhar de Jesus, Pedro cai em si e percebe que realmente ele não era tudo isso que ele achava, não amava a Cristo tanto quanto ele dizia amar. E aí ele se retira e passa o tempo, Jesus ressuscita, e é engraçado que tem até uma ocasião que Jesus diz: reúna os apóstolos e Pedro. É como se Pedro já não fizesse mais da classe apostólica naquele momento, porque Jesus diz: os apóstolos e Pedro. Por que ele não falou reúna todos os apóstolos? Mas ele faz questão de falar os apóstolos e Pedro. Parece que Pedro, após essa situação, tinha se afastado do grupo apostólico. E passa-se algum tempo, e aí a gente se encontra neste cenário, deste versículo que eu acabei de ler. Pedro está com alguns dos outros apóstolos no mar pescando. Perceba que Pedro volta exatamente para o mesmo lugar onde Jesus o encontrou na primeira vez. Pedro volta a fazer as coisas que ele fazia antes do seu encontro com o Senhor. Pedro tentava ser a mesma pessoa que ele era antes de conhecer Jesus. E assim como não deu certo para Pedro, também não dá certo para você. Depois que você conhece Jesus, você jamais pode voltar a ser a mesma pessoa que você era anteriormente. E a prova disso é que a pesca daquela noite é fracassada. Eles não pescam nada até Jesus chegar. Jesus chega, manda que eles joguem a rede do outro lado, eles pegam os peixes, vêm até a margem, encontram com Jesus, e aí Jesus vai ter um diálogo íntimo com Pedro. E perceba que Jesus já chega tocando na ferida de Pedro. Ele diz: Pedro, tu me amas mais do que aqueles outros? Tu me amas mais do que os demais? Eu tenho certeza que Pedro se lembrou do momento que ele disse que amava Jesus mais do que todo mundo. Aqui Jesus está destruindo o ego de Pedro. Perceba que Jesus não tem a reação de Pedro, mas ele vai direto na ferida e ele pergunta a primeira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E parece uma resposta comum, porém eu gostaria de atentar rapidamente para a língua original do texto. O texto que nós lemos está escrito em português, porém o texto original está escrito na língua grega. E perceba que a língua grega é bem mais rica que a língua portuguesa. A língua grega, para cada tipo de amor, a língua grega dá uma palavra. O amor que eu sinto pela minha noiva é dado uma palavra para este amor. O amor que eu sinto pelos meus pais é outra palavra também. O amor que eu sinto pelos meus irmãos da igreja também é outra palavra. Eu gostaria de atentar aos irmãos que quando Jesus diz: Pedro, tu me amas, o amor que Jesus está tratando aqui é o amor ágape. É o amor que não tem começo, nem fim, é um amor constante, que não pode ser diminuído nem aumentado e que não pode deixar de existir. Este é o amor que Cristo sente por cada um de nós. E este é o amor que Jesus Cristo pergunta se Pedro sente. E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Porém Pedro não disse que é amor ágape. Pedro responde com a palavra filéu. É como se Jesus perguntasse: Pedro, tu me amas? E Pedro dissesse: Senhor, eu gosto muito do Senhor. Este é o traço que o texto original nos traz. E aí Pedro já, a gente percebe que ele não acha que sente tanto quanto ele achava, né? Ele já se coloca em seu lugar. E Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus mais uma vez pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro, entristecendo-se muito, diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Neste momento, Jesus Cristo reconcilia Pedro e lhe designa uma missão. Glória seja dada ao nome de Jesus. E alguém
nega 3 vezes o nome de Jesus, tem um encontro com Cristo novamente. Esse mesmo Jesus faz para Pedro 3 perguntas. Pedro, tu me amas? Cristo pergunta por 3 vezes. E no livro de Atos, no capítulo de número 2, a gente percebe que no mesmo lugar em que Pedro negou Jesus 3 vezes, Pedro prega uma mensagem poderosa e 3.000 almas se convertem ao nome do Senhor. Isto é a graça de Deus que transformou a vida de Pedro e pode também transformar a minha e a sua vida. Porém, o que a gente precisa é nos colocarmos na posição que Cristo nos designou. É não deixar com que o ego nos transforme em alguém que Cristo não quer que sejamos. Não achar que amamos a Cristo de uma maneira que não amamos realmente. E aí alguém pode pensar, mas como é que eu sei se eu amo a Cristo? É uma pergunta difícil de se responder, porém o próprio Jesus diz: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Esta é a maior prova de todas que você tem no amor genuíno por Cristo, é você guardar os mandamentos de Cristo Jesus. E não é fácil, meus amados irmãos, não é fácil, mas eu garanto que é possível. E eu garanto não de mim mesmo, mas porque o próprio Jesus nos ordenou isso, e Ele jamais nos ordenaria algo que não fôssemos capazes de cumprir. Então perceba que a graça de Jesus Cristo que atuou na vida de Pedro é a mesma graça que pode atuar na minha e na sua vida. Guarde essa palavra consigo e lembre-se: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.